Seja bem-vindo, estudante ou apreciador da arte da matemática. O nosso objetivo nessa videoaula é resolver esse exercício que você vê aí na tela. Verificar se aquele conjunto B é uma base para o espaço vetorial bidimensional. E eu já estou deixando a definição de espaço vetorial aí embaixo para a gente usar nessa análise. E você já nota lá na definição que existem duas condições para que um conjunto de vetores seja base de um espaço vetorial. A primeira, que esse conjunto de vetores seja linearmente independente. Mas o que significa isso? Significa que nenhum dos vetores é combinação linear dos outros nesse conjunto. E a segunda condição é que esse conjunto gere o espaço todo. Vamos começar do primeiro item, e para esse tipo de investigação, vamos considerar essa equação que você vê aí na tela. Essa equação, ela reflete uma indagação, e essa indagação tem a ver com os valores de alfa, beta e gama. Você repara aí que a gente tem uma soma dos múltiplos dos vetores do conjunto B. De modo geral, essa soma aí ela vai resultar no 0, 0 quando o alfa, o beta e o gama tiverem valor 0. Isso já é imediato. Se eu substituir o alfa por 0, o beta e o gama também por 0, eu vou obter o vetor nulo. Mas a indagação é, será que existem outros valores para alfa, beta e gama, de modo que essa equação seja satisfeita? Se existirem outros valores além do 0, então esse conjunto B ele não será linearmente independente, será linearmente dependente e, portanto, não será base. Então, nessa situação, nós temos dois desfechos. Nesse primeiro momento, nós vamos resolver essa equação. Se a gente chegar à conclusão que só tem o valor de alfa igual a 0, assim como beta e gama iguais a 0, para resolver essa equação, então o conjunto B ele vai ser Li e a gente vai ter que testar a outra condição para que esse B seja base do espaço V2. Mas se a gente chegar à conclusão que existem valores que não sejam nulos e satisfazem essa equação aí, em termos de alfa, beta e gama, então a gente já para por aí, porque esse conjunto não será linearmente independente. E, portanto, já não satisfaz a primeira condição para formar uma base de V2. Vamos aos cálculos. Primeiro, note que nós temos que calcular o produto dos números reais alfa, beta e gama pelos respectivos vetores. Essa é a prioridade que nós temos que satisfazer. Alfa vezes 1 resulta em alfa, alfa vezes 0 é 0. Na segunda parcela, beta vezes 2 resulta em 2 beta, e menos 2 vezes beta, menos 2 beta. E na última parcela, quando eu multiplico gama por 1, nas duas coordenadas, vai resultar em gama, gama. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Vamos calcular a soma agora. Primeiro a gente vai calcular a primeira coordenada do vetor soma, logo em seguida a segunda. Na primeira coordenada nós temos alfa mais 2 beta mais gama. E na segunda, nós temos 0 menos 2 beta mais gama. Em outras palavras, só menos 2 beta mais gama. Isso tudo tem que ser igual a 0, 0. Agora nós temos a comparação entre dois vetores e nós podemos igualar coordenada por coordenada. A primeira, alfa mais 2 beta mais gama, tem que ser igual a 0. E a segunda coordenada da esquerda tem que ser igual à segunda coordenada da direita. Ou seja, menos 2 beta mais gama igual a 0. Vamos lembrar que o nosso objetivo inicial é justamente determinar se existem valores que não são iguais a 0 para alfa, beta e gama que satisfazem aquela primeira equação. Do ponto de vista desse sistema de equações lineares que a gente acabou de determinar, nós temos que
procurar valores que não sejam nulos para satisfazê-lo, mas a gente pode considerar, por exemplo, beta igual a 1. Se a gente considerar beta igual a 1 pela segunda equação lá do sistema de equações lineares, nós podemos calcular o gama substituindo beta por 1. Então nós teremos menos 2 vezes 1, mais o gama igual a 0, menos 2 mais gama igual a 0. Somando dos dois lados da igualdade 2, nós teremos gama valendo 2. E assim nós temos determinado já beta igual a 1 e gama igual a 2 para satisfazer aquela equação. Falta determinar o valor do alfa. Para fazer isso, nós podemos recorrer à primeira equação, substituindo o gama por 2 e o beta por 1. Daí a gente calcula o valor do alfa. Vamos desenvolver essa ideia então. Alfa mais 2 beta mais gama tem que ser igual a 0 pela primeira equação. E a gente já calculou o gama, que é igual a 2, e o beta igual a 1. Vamos substituir beta por 1 e gama por 2. Isso tem que resultar em 0. Ou seja, alfa mais 2 vezes 1, 2, resultando em alfa igual a menos 4. Pronto, calculamos os três valores do alfa, do beta e do gama. O alfa é igual a menos 4, o beta é igual a 1 e o gama é igual a 2. Isso quer dizer que a gente encontrou valores para alfa, beta e gama que são diferentes de 0, 0 e 0 e que vão satisfazer aquela primeira equação. Isso quer dizer que esse conjunto não é linearmente independente e, portanto, não vai formar uma base para o espaço vetorial bidimensional. Olhando para esses valores, você pode pensar, será que eles estão corretos? Como eu posso me certificar de que tudo deu certo, que não houve nenhum erro de cálculo aí no meio do caminho? Tem como fazer isso? Tem. Existe um teste que pode ser feito. E é simples. A gente pode substituir o valor de alfa lá naquela primeira equação por menos 4, o de beta por 1 e o de gama por 2. E fazer o cálculo à esquerda da igualdade. Se esses valores são corretos, então nós vamos ter que chegar no vetor nulo. Vamos fazer isso? Vamos lá! Para realizar o teste, nós simplesmente vamos considerar aquela expressão à esquerda da igualdade e vamos substituir o alfa por menos 4, o beta por 1 e o gama por 2. Nós vamos fazer o cálculo e vamos chegar no 0, 0. Então, substituindo o alfa por menos 4, esse menos 4 vai multiplicar o vetor 1, 0. O beta a gente vai substituir por 1, que vai multiplicar o vetor 2 menos 2. E por fim o gama vai multiplicar o vetor 1, 1. Gama é 2, então nós vamos ter 2 vezes 1, 1. E esse é o cálculo que nós temos que fazer à esquerda da igualdade e vamos ter que chegar em 0, 0. Vamos nessa! Primeiramente, nós vamos calcular os produtos de números reais para vetores. Ou seja, o menos 4 vou multiplicar por 1, 0, o 1 por 2 menos 2 e o 2 por 1, 1. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, e menos 4 vezes 0 é 0. E 1 vezes 2 é 2, 1 vezes menos 2 é menos 2, tudo bem até aqui. E na última parcela nós vamos ter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. E vamos continuar nosso cálculo, que vai ter que resultar em 0, 0. Agora vamos calcular a soma. Menos 4 mais 2 mais 2. Opa, menos 4 mais 2 mais 2 dá 0, resulta em 0. E 0 mais menos 2 mais 2 também 0. Chegamos no 0, 0. Então, nossos cálculos estão corretos. O alfa realmente é 4, o beta é 1 e o gama é igual a 2 para uma das possíveis soluções daquela primeira equação. Então não vai ter jeito mesmo. Se você estava torcendo para esse conjunto ser linearmente independente, não deu certo. Sinto muito. Vamos para outra. Mas só de curiosidade, será que aquele conjunto B ele gera o espaço vetorial bidimensional? Vamos fazer esse cálculo?
Vamos sim, ainda bem que você topa esse tipo de aventura. Vamos nessa! Para adiantar, vamos considerar um vetor genérico AB do espaço bidimensional. Para investigar se B gera ou não esse espaço, nós temos que escrever esse AB como combinação linear dos outros vetores do conjunto B. Por definição, isso quer dizer que nós vamos investigar se existem valores reais alfa, beta e gama, tais que alfa vezes o primeiro vetor lá do conjunto B, que é o 1, 0, mais beta vezes o segundo vetor, que é 2, 2, 2 menos 2, lá no conjunto B, mais gama vezes 1, 1, seja igual ao vetor AB genérico do espaço bidimensional. Vamos fazer os cálculos primeiro, envolvendo os números reais que estão multiplicando os vetores. Então, alfa vezes 1, alfa vezes 0, vou multiplicar o beta por 2 e por menos 2, e o gama por 1 e menos 1. Vamos lá. Alfa vezes 1, alfa vezes 1 gera alfa, e alfa vezes 0 dá 0. Beta vezes 2 e vezes menos 2 vai gerar 2 beta e menos 2 beta. E gama vezes 1 vai gerar gama e gama na última parcela dessa soma. Isso tudo tem que ser igual ao vetor AB. Agora vamos calcular a soma, coordenada por coordenada. Alfa mais 2 beta mais gama. E na segunda coordenada, menos 2 beta mais gama. Isso tudo tem que ser igual ao vetor genérico AB. Agora a gente pode montar outro sistema de equações lineares comparando coordenada por coordenada. A primeira coordenada, que é alfa mais 2 beta mais gama, logo à esquerda, tem que ser igual à primeira coordenada lá do vetor à direita, que é A. E a segunda coordenada, que é menos 2 beta mais gama, tem que ser igual ao B. E eis que nós temos de novo um sistema de equações lineares. E a gente tem que calcular os valores ou expressões para o alfa, beta e gama. No entanto, como a gente tem duas equações de três incógnitas, nós podemos atribuir um valor para uma dessas incógnitas e calcular as duas outras. Vamos adotar o valor 0 para o alfa. E vamos ver o que acontece. Lá no sistema de equações, quando eu coloco alfa igual a 0, eu não preciso mais considerá-lo. Agora, então, eu posso somar essas duas equações. Menos 2 beta com 2 beta dá 0 e sobram 2 gamas igual a mais B. Então eu posso calcular o gama simplesmente dividindo os dois lados por 2. Em outras palavras, o gama vai ser A mais B dividido por 2. Para calcular o valor de beta, nós poderemos usar a primeira equação lá do sistema de equações lineares. Ou seja, que 2 beta mais gama é igual a A. Em outras palavras, 2 beta é a mesma coisa que A menos gama, subtraindo gama dos dois lados daquela primeira equação. 2 beta é A menos gama, ou seja, 2 beta é A menos aquela fração lá, aquela expressão na forma de fração que corresponde ao gama, A mais B sobre 2. Fazendo os cálculos aqui, nós teremos o mínimo múltiplo comum é 2, 2 vezes A menos A vai gerar 1A. Fazendo o jogo de sinal ali com o B, menos B sobre 2. Então, 2 vezes o beta é A menos B sobre 2. Dividindo os dois lados por 2, nós teremos A menos B dividido por 4. Essa daqui é a expressão para o beta. Isto é, aquele conjunto B gera o espaço vetorial bidimensional todo.